E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Betão. Faz um tempinho que eu não posto nada. Muito trabalho, algumas aventuras que eu estou escrevendo ali para a iniciativa T20, alguns jogos que eu estou narrando. Mas eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto mais ou menos delicado, no mínimo interessante, que eu vi na gringa, né? Eu acompanho alguns fóruns da gringa e vira e mexe aparece uma discussãozinha interessante. Essa daqui foi de um narrador, que um mestre do jogo estava contando a história de um problema que ele teve com um jogador, e ele estava pedindo a opinião do pessoal do fórum. Qual era a história? Eles iam começar uma campanha em Forgotten Realms, ali na região da Costa da Espada, aproveitando o sucesso de Baldur's Gate, né? E um dos jogadores que ia jogar com ele era um mago, e que tinha sido, pelo seu background, ele tinha sido aprendiz do Elminster. E aí nada demais. E aí vem o seguinte diálogo, que eu vou tentar reproduzir na melhor das minhas capacidades. O jogador chega para o narrador e diz: olha, eu estava pensando aqui, pelo meu background, eu fui treinado pelo Elminster, né? Eu deveria começar o jogo com um item mágico, um presente do meu mestre. Aí o narrador olhou e disse assim: não posso. Seria contra as regras, seria injusto, porque você teria uma vantagem injusta sobre os outros personagens. E a médio e longo prazo, o mago é muito mais poderoso do que qualquer outro membro do grupo. Mas aí o cara insistiu: não, mas veja bem, a minha história faz com que seja absolutamente plausível. Ora, um mago poderoso como é o Elminster, 900 anos, ele não daria para seu aprendiz um presente? E aí o narrador: mas ainda assim seria contra as regras, seria injusto. Eu não posso penalizar os outros jogadores porque eles não foram treinados por Elminster. Aí o cara insiste, né? O jogador insiste. Diz: olha, então, que tal assim? Que tal se o item fosse mágico, mas o meu personagem não soubesse disso, né? Ele vai descobrir isso lá mais pra frente nos jogos. E aí o narrador disse: olha, ainda assim seria injusto, porque o seu personagem pode não saber, mas você, que é o jogador, sabe. E você teria sabe que em algum momento do jogo você ganharia um item mágico de graça. Você vai estar contando com isso, né? E continua sendo uma vantagem indevida, uma vantagem fora de escopo do seu personagem com os outros. Aí eu sei que a conversa durou mais um pouquinho, tem mais uma outra frase, até que o jogador deu a última cartada. Então, se você pensa assim, está tolhendo a minha criatividade, talvez seja melhor para mim me ausentar indefinidamente dessa mesa. Aí o narrador olhou para ele e disse assim: olha, a escolha é sua. E aí o jogador disse assim: tô indo embora então. E o narrador diz: cuidado para não bater a porta quando sair. E aí o narrador pergunta se a atitude dele foi correta. Eu não me dei o trabalho de responder ali, porque já tinha mais de 400 respostas e a discussão já tinha ido para outros caminhos que não eram, com certeza não era que o cara que escreveu a postagem estava interessado. Mas eu vou falar para vocês aqui da minha opinião a respeito do caso. Bom, a primeira coisa que eu posso pensar é que faltou diálogo entre os dois. Faltou um diálogo, e o diálogo é super importante entre o narrador e o jogador. E um diálogo que tem que ser acertado em cima de alguns pilares. O primeiro deles é que está todo mundo falando a mesma língua, né? Está todo mundo falando o mesmo português, está todo mundo entendendo os mesmos termos, está todo mundo sabe o que é que significa igualdade e o que é que significa injustiça, para começo de conversa. Esse diálogo também tem que estar centrado em cima de um negócio chamado compreensão das regras, né? Então faltou um pouquinho disso entre os dois. Faltou isso entre o jogador, faltou isso entre o narrador. Outra coisa que eu percebi desculpe, a garganta tá meio ruim. Outra coisa que eu percebi nessa dinâmica é que houve falta de jogo de cintura do narrador. Houve mesmo.
Sabe, eu acharia fantástico que um jogador na minha mesa chegasse com um background como esse. Olha, eu sou aprendiz de um cara super poderoso do cenário. E ele me deu um item mágico. Eu disse, cara, que ideia boa. Eu estaria inclinado a dar um item mágico pro cara já na primeira conversa. Ó, Betão, mas é injusto com os outros jogadores. Calma, amigo, você não me conhece muito bem. Quem já jogou comigo sabe que quando você ganha uma vantagem muito grande, você também ganha junto uma desvantagem. Isso aí vem da minha época daqueles sistemas que queriam ser genéricos, que davam pontos de construção do personagem para quem tivesse desvantagem. Então você tem lá uma desvantagem, uma mão só, aí você tem pontos extras para gastar com outra coisa. Só que na minha mesa, quando eu vou jogar com os meus jogadores, e eu deixo isso bem claro, desvantagens são desvantagens mesmo. Elas vão aparecer, sim. Elas vão fazer a sua vida mais difícil, sim. E você vai repensar 2 vezes essa história de buscar mais poder no começo. Então, eu daria o item mágico pro garoto? Claro que eu daria. Mas é na cara que eu daria. Com uma coisa. Eu ia aproveitar do background dele. O cara é aprendiz de Elminster. Elminster gosta dele o bastante para dar para ele de presente um item mágico. Sério? Nem que seja um anelzinho de proteção, nem que seja um anelzinho de mísseis mágicos, nem uma coisa assim, bem cocô, mas ele gostou bastante para fazer isso. Gostou? Show de bola. Esse cara agora tem um alvo gigante nas costas, porque a pessoa que quer atacar o Elminster, mas não tem poder para isso, vai atacar aqueles que ele ama, aqueles que ele gosta, e vai atacar justamente esse jogador. Ah, Betão, mas é injusto. Ué, não é não. Eu trabalho muito a ideia da história do jogador, do background dele, ser super determinante para a campanha. Mas não é o background do jogador que a gente está falando aqui, né? Quer dizer, em parte é. O background que ele queria. Então faltou um pouquinho de jogo de cintura do narrador. Ele teria 1000 maneiras de resolver isso aí, mas 1000 maneiras mesmo. Ele poderia simplesmente arbitrar, por exemplo, tudo bem, você ganha um item mágico e não fala nada mais. E para os outros jogadores, ele ir presenteando com itens mágicos ao longo da campanha. Por exemplo, na primeira dungeon já encontra um tacape mágico para o bárbaro do grupo. Na segunda aventura, um arco mágico para o ranger ou o patrulheiro do grupo. Você está percebendo para onde é que eu estou indo? Se você percebeu as referências aqui, por favor, deixe um comentário com referências. Seria engraçado. Bom, então o narrador, faltou jogo de cintura para ele, faltou, não tem conversa, ele teria 1000 maneiras de resolver essa situação sem criar esse celeuma todo. Mas para o jogador faltou resiliência. É bastante comum, infelizmente, você encontrar pessoas que não foram educadas para viver em sociedade, ou pelo menos não foram educadas adequadamente, e aí, quando elas são contrariadas, elas ficam, com perdão do termo, putinhas. Então, é isso que acontece. O jogador, ele ficou putinho porque ele pediu um negócio que na cabeça dele estava bem demarcado, ele tinha uma justificativa para isso, e na cabeça dele era uma justificativa muito boa. Ainda assim o narrador negou, então ele disse, ele jogou a última cartada dele, então é melhor eu sair do grupo. Quando a pessoa está acostumada a usar esse tipo de recurso, ou melhor, se ela está usando esse tipo de recurso é porque ela está acostumada a usar ele, significa que ela já ameaçou isso antes, em algum momento da vida dele funcionou. Não vai fazer o trabalho do meu jeito, então eu vou sair do grupo. Não vamos fazer não vamos fazer tal coisa, não vamos brincar dessa maneira, então eu não vou brincar com vocês. É como se fala em inglês, né? It's my way or the highway. E aí o cara se acostumou com isso. Não dá, cara. Quando você vai jogar, quando você vai namorar, quando você vai fazer qualquer coisa da vida que é em cotidiano, que é em grupo, que é com a galera reunida,
você tem, e aí tem que fazer concessões. Você ganha aqui, você perde ali, você avança aqui, você recua ali, e é isso. E faltou para esse jogador justamente essas concessões, faltou para esse jogador justamente entender que é um jogo coletivo, que eu não espero que o mago dele seja um mago poderoso, bam, que já no primeiro nível já tem um cajado que faz criar água, faz chover sobre os inimigos na primeira rodada, com uma ação livre, e depois ele taca ali um toque chocante que vai eletrizar a galera toda. Aliás, que é um combo muito legal do Baldur's Gate, tá? Se você não conhece, é um combo muito bacana. Então, faltou para esse jogador, faltou para o narrador, faltou também. E como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Bom, o narrador, ele estava mais um pouquinho certo, embora eu fosse inflexível, ele estava um pouquinho mais certo. E ele diz assim, vamos olhar as regras. As regras estão ali, não para serem seguidas cegamente, eu não estou dizendo isso, mas as regras estão ali para nos dar um parâmetro do que fazer. Senão o meu jogador de primeiro nível vai querer começar com a espada mata-deus, e aí, como é que eu faço? E então, o que é que a gente aprende disso tudo? Que lição a gente pode tirar disso tudo? O que é que a gente pode aprender com isso, tudo que eu relatei para vocês, para que a nossa mesa não sofra com esse mesmo problema? Bom, primeiro o narrador deve conhecer bem as regras. Eu até acredito que você possa narrar bem um jogo, mas se você não conhece bem as regras ou não conhece bem o cenário, a sua narração fica prejudicada, né? O narrador também precisa ter jogo de cintura, para no caso de uma questão como essa, ele saber lidar de uma maneira mais adequada do que simplesmente desistir do jogador, né? Da mesma forma, o jogador também precisa conhecer um pouco as regras e entender que certos níveis de poder ou certos poderes não são adequados para o primeiro nível de personagem. A não ser, é claro, que essa seja a proposta do jogo ou a proposta do narrador. O jogador também deve entender que, bom, ele não vai ter tudo que ele quer. E ele vai ter que negociar com o narrador aquilo que ele quer, oferecendo prós e contras. No caso da história que eu relatei para vocês, o jogador, ele não ofereceu nenhuma contrapartida. Olha, me dá esse item mágico aqui que você pode fazer tal coisa, ou então eu me comprometo a fazer tal coisa. Não existiu. É um toma lá da cá, né? É um jogo de ganho e perde, é uma relação. Então você tem que ceder aqui para ganhar ali, o outro lado cede agora para ganhar depois. É isso que funciona. E no mais, o que faltou realmente nessa história toda, além, é claro, da comunicação, uma comunicação eficiente entre os dois, tanto entre o narrador como entre o jogador, faltou um pouquinho de maturidade. Aliás, você vai concordar comigo, tenho certeza, que você que está me assistindo aí, uma pessoa inteligente, está faltando muita maturidade nos grupos por aí. E eu não estou falando de narrar para criança, não. Estou falando de adulto, estou falando de homem barbado, que parece que regride a idade mental de 8 anos de idade, quando é contrariado. Mas aí, me diz você, o que é que você achou desse caso? O que é que você faria se fosse o narrador? Gostaria de ouvir a sua opinião. É isso. Então, adoro vocês e role os dados e seja muito feliz.